Uma expedição feita por pesquisadores brasileiros à Antártica revela um grande declínio no gelo marinho. O tamanho das áreas de degelo é equivalente a países europeus e as queimadas por aqui contribuem para o agravamento deste cenário. Um estudo alarmante do Programa Antártico Brasileiro revela o maior declínio da história de gelo marinho nas regiões polares. Áreas de degelo equivalentes a grandes países europeus acendem alerta para o futuro do nosso planeta. O relatório aponta uma ligação surpreendente. As queimadas no Brasil podem influenciar o cenário na Antártica. O carbono negro gerado pelos incêndios é levado pelos rios atmosféricos até os polos, diminuindo a capacidade de refletir o sol e acelerando o derretimento do gelo. O que a gente mais vê aqui são partículas de carbono negro, né, ou carvão negro, que a gente vem desde queimadas que a gente tem no Brasil, no Amazonas, Cerrado, vai para a atmosfera e é transportado aqui para a Antártica. O documento intitulado O Declínio Recorde do Gelo Marinho entre 2023 e 2024, um alerta para o planeta, mostra que a Antártica registrou a menor cobertura de gelo desde 1979. O estudo ainda ressalta que 2024 foi o ano mais quente já registrado, superando o recorde de 2023, e que o aquecimento global ultrapassou o limite de 1,5 grau estabelecido pelo Acordo de Paris. O projeto COANTAR, que comunica a ciência brasileira no continente gelado, liderado pelo professor Ronaldo Cristofoletti, reforça a conexão entre o derretimento das regiões polares, o aquecimento global e o aumento de desastres ambientais. A desregulação ambiental que nós vemos aqui alteram as frentes frias que alteram o nosso ciclo hidrológico, que faz com que a gente tenha chuvas intensas, como estamos vendo no verão, que contribua para as catástrofes, como vimos no Rio Grande do Sul. Além do impacto nas vidas, no dia a dia das pessoas, ao longo do ano, isso impacta a produção agrícola, desde a pequena escala até o agronegócio, impacta a economia do Brasil. Sobre esse estudo, a gente conversa com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. Essa informação de que as queimadas em Roraima, no Pará, podem ter influência nesse degelo, isso é impressionante. Sem dúvida, Márcio, boa noite a todos. É impressionante porque mostra que os eventos climáticos extremos, eles não têm as suas consequências restritas ao local de origem. Isso se espalha globalmente, né? Até o Trump, no discurso, no dia da posse, ele comentou, falou, a poluição da China não fica restrita à China, né? Ela se espalha, dos Estados Unidos também. E as nossas queimadas, com essas partículas, né, essa fuligem fina, acaba contaminando boa parte da atmosfera e nós temos uma arte que mostra isso, né? Então, nós temos aqui na parte de cima, pedir para o pessoal dar um zoom, esse seria uma camada de gelo, ela praticamente reflete 95% da luz solar, então ela não se aquece. Né? O aquecimento pela luz solar é muito pequeno. Depois, quando essa camada ela fica contaminada com esse material particulado, ou seja, o gelo ele fica sujo, ele passa a refletir cerca de 70% da luz, ele vai absorvendo essa luz e aí começam a surgir essas fendas que provocam o degelo. E aí, finalmente, quando o gelo vai embora, a luz, ela é, em boa parte, absorvida, ou pelo menos 50% dela é absorvida pelo oceano, transformada em calor, vai aquecendo ainda mais o oceano e fazendo com que o degelo das camadas adjacentes seja acelerado. Quer dizer, quanto mais deposição sobre a placa de gelo, de fuligem, de material que fatalmente não pertence à Antártica ou às áreas polares, maior vai ser essa absorção da luz solar e, consequentemente, do degelo. Exatamente, tá? Porque ele contamina o gelo, faz com que o gelo, antes que refletia 90%, 95% da luz solar, ele passe a refletir menos. Ele fica um gelo, a gente chama de gelo sujo, né? Passa a absorver mais luz solar, ele se aquece, começam a surgir essas fendas e aí o degelo ele acontece. E a gente percebe que esse processo de alguma forma está se agravando com o passar do tempo? Então, esse estudo que a reportagem fez referência gerou um gráfico, que vou pedir para o pessoal subir,
que mostra, né, como o degelo tem acontecido. Então, eles falam assim, você comentou na abertura que isso é comparável ao tamanho de países, né? Uhum. Então, por exemplo, né, no ano passado, a formação de gelo ficou tão baixa que o que nós perdemos de gelo foi equivalente aos territórios somados da França e da Alemanha. Isso é gelo que deixou de ser formado no inverno. E no verão, nós perdemos o equivalente à França, Alemanha e Espanha somados. Ou seja, nós perdemos, além de gerarmos uma quantidade menor de gelo, perdemos muito gelo no inverno. Há uma piada que é de muito mau gosto, mas ela se insere aqui, que é o seguinte: a festa está muito boa, mas o gelo está acabando. A piada é boa, mas realmente... É de mau gosto, mas ela exemplifica isso. E é de mau gosto porque a gente sabe que as consequências são gravíssimas. Exatamente. Porque, por exemplo, as frentes frias que vêm, né, varrem o sul do continente, chegam ao Brasil, essa frente fria que o Marquinho estava falando na previsão, sim. Isso vem da Antártica. Gerado nisso. A partir do momento que a gente tem uma quantidade menor de gelo, o oceano aquecido, isso aquece a atmosfera e muda os fluxos meteorológicos, não só ali ou no sul do continente, mas em todo o mundo, né? E vale destacar uma pesquisa importante do Programa Antártico Brasileiro, né? Exatamente. Vale destacar isso também, né, professor? Exatamente. E há pouco tempo nós mostramos que essa redução de gelo vem acontecendo no continente antártico também. Esse estudo fazia referência ao gelo marinho. Sim. O gelo no continente vem diminuindo, isso tem feito com que apareça vegetação em áreas onde o solo era congelado. Eu lembro que nós mostramos isso. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. A piada era boa, mas realmente é preocupante. Bom, mas depois de drill, babe, drill, acho que ela se aplica. Exatamente. Muito obrigado, professor. Boa noite.